Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esse momento que nós estamos tendo de podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos no mês de maio e todo este mês nós estamos tendo pregações, tanto presenciais aos domingos de manhã, como agora esse culto gravado, sobre a família, né? Família no altar do Senhor, a família tão preciosa aos olhos do Senhor. Então, mensagens abordando temas familiares. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concede de mais uma oportunidade. Juntos aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala com cada um que está me vendo, me ouvindo. Teu Espírito Santo possa falar poderosamente com cada um individualmente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu separei hoje paciência e perseverança no convívio familiar. Paciência e perseverança no convívio familiar. Nós temos que ter paciência muitas vezes com situações que ocorrem na família, e não só paciência, nós temos que perseverar, né? Porque existem problemas que vai exigir de nós uma certa paciência, mas uma perseverança para conquistar aquele objetivo. E as famílias hoje estão carentes de pessoas pacienciosas, pessoas que perseveram para um propósito, logo abandonam, logo desistem. Isso é terrível e a gente vê famílias sendo destruídas porque não perseveram. Mediante um problema dentro de casa, um conflito que não conseguiram resolver e as coisas tomaram um rumo que foi catastrófico para toda a família. Então, paciência e perseverança no convívio familiar. Eu estava meditando aqui, eu lembrei de um versículo, está lá em Eclesiastes 7:29, que eu quero começar essa nossa meditação. Diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem perfeito, completo, com toda a sabedoria, com toda a condição de resolver problemas, capacidade mental, espiritual. Fez um homem completo, mas este homem buscou muitas invenções. E nestas invenções, o homem também se enroscou em muitas coisas, que até complicando o relacionamento familiar. Então é interessante. Qual era o plano de Deus quando ele constituiu a família? Está lá em Gênesis 2:24, que próprio Deus deixando claro: por esta razão o homem deixará o pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne, se tornarão uma só carne. Sempre foi plano de Deus o casal, o homem e a mulher, formando uma família. Esse era o plano de Deus. E aí a gente vai ver no Velho Testamento a poligamia. Quantas coisas, quantas situações que essa poligamia trouxe, né? Quantas situações catastróficas para a própria família. Mas por que então existiu a poligamia? Se Deus deixou claro lá no início, né, da criação, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne, ou seja, um só pensamento, a decisão é conjunta, o gosto deve ser conjunto, né? O pessoal, quando acha a cara metade, é algo que um completa o outro. E isso era o plano de Deus, que o casal trabalhasse juntos, construíssem juntos, decidissem juntos. E aí, lá no Velho Testamento mesmo, a gente encontra várias situações de poligamia. Então, só lembrando, no Oriente Médio, o Antigo Oriente Médio, existiam algumas regras, algumas leis, algumas situações que a gente vai entender o porquê que houve uma permissão da poligamia, né? Produzir mais filhos para ajudar na realização dos negócios da família e assegurar a continuação da sua descendência. Isso era uma das formas que a poligamia foi instituída. Possuir vários filhos era símbolo de status e riqueza. Outro motivo aqui, na sociedade onde muitos jovens eram mortos em batalhas, a poligamia tornou-se um modo aceitável para sustentar mulheres que de outra forma teriam que permanecer solteiras, e mesmo viúvas, né? Nós temos aí citações de pessoas que casaram com viúvas, amparando essas viúvas. E eles já eram casados, eles ampararam as viúvas também. A poligamia causou vários problemas no relacionamento familiar naquela época. Nós temos a citação na própria palavra, brigas
de esposas, né, que tinham o mesmo marido, esposas, né? Imagina só, Salomão tinha 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Já pensou a briga que havia ali? E briga entre os filhos. É o mesmo pai, mas com mães diferentes. Nós temos aí uma citação bem conhecida de Jacó, os 12 filhos de Jacó. José teve tantas perseguições, até queriam matá-lo e, por fim, lucraram em cima dele, vendendo ele para o Egito. Então, problemas que o homem, como nós falamos lá, Deus criou o homem, formou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Através destas invenções que o homem buscou, ele encontrou também muitos problemas. Então, a poligamia foi aceitável por aquelas circunstâncias que ocorriam lá no passado. Então, conflitos, né? Dentro da mesma casa, mulheres com o mesmo marido, com filhos, cada uma com os seus filhos, e os filhos brigando, as mulheres entre elas tendo ciúmes uma das outras, brigando também, brigando com o marido, e aí conflito familiar. Hoje, uma família normal, a gente vê que já há conflitos, enquanto mais, então, várias mulheres com o mesmo homem, né? Então, a gente pode imaginar que o homem buscou essas invenções e encontrou muitos problemas para ele cuidar. A mulher sem filhos naquela época, né, no Oriente Médio, era considerada uma fracassada. Você pode imaginar uma mulher que não conseguia gerar, uma mulher estéril, ela era considerada naquela sociedade como uma mulher fracassada. Você pode imaginar quanta humilhação ela sofria, quanto desespero de conceber uma criança e não podia, não estava nela conceber ou não, ela não conseguia por algum motivo, algum problema hormonal, algum problema de doença, e ela era considerada naquela sociedade uma mulher fracassada. Quantos traumas ela carregava pelo fato dela não gerar um filho. E é sobre isso que eu gostaria de falar também, sobre um exemplo que nós vamos falar numa família, que nós vamos ter que ter lá paciência e perseverança para conviver numa forma harmoniosa dentro de uma família que vai ter bastante conflitos, porque havia poligamia. Mas pastor, mas hoje nós não estamos mais na época da poligamia, graças a Deus a lei do Brasil, né, permite você casar, só um homem casar com uma mulher ou vice-versa, mas hoje não tem poligamia, mas o problema continua, porque nós temos a infidelidade, né, temos a traição, temos pessoas que têm aí mais de uma família, né, e também há conflitos. Quando se descobre, nós vamos ver muitos atritos, muitos conflitos, até a destruição de uma família original, porque o homem ou a mulher constituíram outra família, uma família paralela. Então, nunca foi planos de Deus que houvesse mais, né, num casal, mais do que um cônjuge. Então, mais do que um cônjuge. Então, nós temos aí conflitos atuais que nós convivemos, e quantos aconselhamentos nós temos que dar, porque problemas surgem a cada momento, a cada instante. Então lá a esposa também no Oriente Médio, naquela época, se ela não conseguia gerar um filho, ela podia dar a sua escrava, a sua serva ao seu marido, para que através dela ela obtivesse o filho. Caso bem claro de Abraão e Sara. Sara era estéril e, querendo dar lá uma mãozinha para Deus, ela ofereceu a sua escrava Agar, a sua escrava egípcia Agar, para Abraão, para que tivesse um filho, e esse filho seria dela. A lei permitia isso. Então, para você ver a importância da mulher naquela época, gerar filhos. Ela era considerada fracassada, como eu falei, se ela não gerasse uma criança, um filho. E a lei também permitia que o homem se divorciasse sabendo que a mulher era estéril. Olha que lei que existia naquela época. Por isso que a gente vê aqui algumas citações bíblicas, e nós vamos tratar uma delas hoje, a humilhação de uma pessoa que não podia gerar filhos. Tudo isto, né, trazia conflitos na família. Então vamos ver agora a história que está relatada lá em 1 Samuel 1, sobre Samuel mesmo, né? A concepção de Samuel. Então nós vamos ler esse trecho da Bíblia, vamos parar aqui, vamos meditar em alguns pontos conhecidos, mas destacando algumas lições que nós podemos extrair
dessa leitura. Então, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a 18. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Siló era onde ficava o tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. Então todos, uma vez ao ano pelo menos, subiam a Siló para sacrificar, para adorar ao Senhor. E Ofni e Finéias aqui, eles eram filhos de Eli, que era o sacerdote, e é isso que nós lemos aqui, foi mencionado. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Você pode imaginar a humilhação? A lei já impunha, uma certa discriminação para aquela mulher que era estéril, talvez por um problema físico, hormonal, ela era estéril e não conseguia, por mais que ela tentasse, ela não estava nela de gerar ou não filho, e ela já era discriminada na sociedade. Agora, ela tinha lá o seu marido tinha lá uma segunda esposa que tinha filhos e filhas, não sei quantos, mas a Bíblia fala que tinha filhos e filhas, e ela era desprezada, e a outra caçoava, a outra ridicularizava, e a outra humilhava. Não bastava, então, ela já se sentir discriminada pela sociedade, por se sentir fracassada por não gerar filhos. Dentro da sua casa havia um conflito, havia uma humilhação, havia uma acusação, havia um deboche. Você, olha aqui os meus filhos, você não é nem capaz de gerar um filho. Quem é você para querer exigir alguma coisa nessa casa? Você não tem direito algum, você é uma fracassada. Você pode imaginar a humilhação? Mas aí, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes dentro de casa há uma humilhação, ou um filho que não conseguiu passar de ano, e o pai vai e ridiculariza aquele filho na frente do outro filho que teve notas melhores, ou mesmo no emprego, um filho se saiu bem e o outro está lutando para conquistar um cargo melhor, mas não consegue, e o pai sempre, ou o pai, ou a mãe, ou o outro irmão também acusando, você não consegue nada, você é burro, você não se sai bem porque você não se esforça. Há conflitos hoje. Então, para conviver com essas acusações dentro da família, nós temos que entender uma coisa, temos que ter paciência e perseverança para saber conviver. Perseverança, não consegui ainda, mas eu vou conseguir. E aí cabe aos pais, com sabedoria, motivar os seus filhos. Cabe aos pais, com a sabedoria do Senhor também, administrarem uma situação de conflito. Então, nada melhor do que buscar ao Senhor nesses momentos, pedindo sabedoria, no que eu vou recomendar, no que eu vou aconselhar. E quando a gente ora ao Senhor, e o Senhor nos dá sabedoria, nos dá discernimento para cuidarmos daquela situação, para que haja paz dentro do lar, harmonia dentro do lar, para que haja paciência nesses momentos de crise que nós temos constantemente e perseverança para sair daquela crise. Então, às vezes é uma crise na área da saúde, e a crise, a própria saúde traz uma crise enorme dentro da família. E há necessidade de se perseverar, de buscar ao Senhor, de se firmar cada vez mais ao Senhor para sair daquela situação. E o Senhor, através do Espírito Santo, que pode nos dar essa oportunidade de termos a consciência que Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. E aí você vai ver aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, essa mulher Ana, humilhada constantemente, ano a ano, quantos anos ela estava sendo humilhada por aquela companheira, Penina, que era a outra esposa do seu marido. E qual foi a atitude de Ana? A Bíblia aqui não relata, e você não vai achar
nenhuma murmuração por parte de Ana para o seu marido com relação à outra esposa que era Penina, que essa Penina ficava humilhando a Ana. Mas você não vai ver por parte da Ana um bate-boca ou, sabe, um desabafo. Não, você não vai ver isso. Você vai ver sim que ela vai buscar ao Senhor, ela vai se derramar aos pés do Senhor. Aqui está uma lição muito importante para a gente ter paciência no momento que estamos sendo humilhados, estamos sendo ultrajados, estamos sendo não compreendidos, não estamos sendo compreendidos, e ter perseverança para sair daquela situação. Quantos anos ela estava sendo humilhada? Quantos anos? Porque a sua companheira, né, a esposa do seu marido também, já tinha vários filhos. Quantos anos aquilo foi jogado talvez na sua cara e ela teve que engolir aquilo? Mas a Bíblia não relata que ela murmurou, que ela se desabafou, que ela, sabe, quis abandonar o barco, saiu de casa. Não, nada disso aconteceu. Ela era humilhada. E aí acontece que, ano a ano, ela tinha esse desgosto de saber que a sua companheira iria atacar na sua cara que ela era, segundo a lei da época, uma mulher fracassada. E aí, dando continuidade, versículo 8 do capítulo 1 de 1 Samuel. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana aqui sempre dava porção dupla para ela do sacrifício que eles faziam, porque ele amava muito. Ele de forma alguma, a Bíblia relata que este marido foi um péssimo marido, que este marido acusava Ana por não lhe dar filhos, que este marido não foi receptivo àquela dor que ela estava sentindo. Pelo contrário, ele se preocupava com Ana. Ele era um bom marido, ele a amava. Ele podia, conforme a lei, como nós falamos no início, ele podia se divorciar. Não, ela é estéril, eu vou me divorciar caso com outro. Ele podia, a lei lhe permitia fazer aquilo, mas ele era um homem íntegro, um homem que amava essa esposa, mesmo que ela não lhe tinha dado filhos. E ele se preocupava: por que você não come? Por que você está triste? Por que você chora? E ele via que ano a ano, né, enquanto a outra ficava ridicularizando ela absorvia aquela humilhação, incorporava aquilo, que dor ela sentia, que dor na alma ela tinha. E muitas vezes nós hoje, às vezes não colocamos para fora. Eu não vejo aqui que ela se desabafou com o seu marido: olha, a tua outra esposa aí não para de me criticar. A Bíblia não relata. Se ela fez isso, não sei, mas a Bíblia não relata que ela fez isso. Ela poderia, nesse momento, onde ela foi questionada por Eucana, se desabafar e acusar a outra, mas ela não fez isso. Ela tomou uma outra atitude, que nós vamos ver, que a atitude exemplar foi essa que nós podemos imitar. Então, Eucana se preocupava e ele falava: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, eu faço tudo o que você pede, tudo que você precisa eu te dou, eu te valorizo, embora a sociedade não te valorize, eu te valorizo. E dando sequência aqui no versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, olha o que ela estava sentindo, com uma alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Então ela se derramou perante o Senhor, ela chorou aos pés do Senhor. Toda aquela humilhação ela apresentou ao Senhor. Olha, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. O Senhor que vê todas as coisas está vendo a injustiça que eu estou passando, a humilhação que eu estou enfrentando nessa situação. E ela apresentou esta causa no altar do Senhor. Meu irmão, você que está me ouvindo aí, que exemplo ótimo a ser seguido. Talvez você esteja sendo humilhado dentro de casa, talvez você que procura, né, ser íntegro, mas dentro da sua casa há conflitos, há pessoas que não te compreendem. Pode ser que até somente você que
já teve encontro com o Senhor, a família ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e você enfrenta ali uma certa perseguição, talvez, um certo desprezo pelo fato de você ser um cristão e procurar ao Senhor, servir ao Senhor, ir à casa do Senhor. Tudo isso, muitas vezes, as pessoas nos acusam, as pessoas acham que somos fanáticos por termos um compromisso em ir adorar ao Senhor. Eles iam de ano em ano da sua cidade até Siló, se locomoviam a muitos quilômetros para chegarem àquele lugar para adorarem ao Senhor. E hoje, muitas vezes, a gente, pelo fato de estarmos tão próximos à igreja, a gente não se preocupa em ir adorar ao Senhor. Outro exemplo importante aqui, de ter este compromisso de ir adorar ao Senhor, de reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão, e nós não podemos nos esquecer disso aqui. E aqui ela se derramou perante o Senhor e falou, abriu o coração daquilo que ela estava sentindo, aquela humilhação que ela estava recebendo da sua companheira, esposa do seu marido também. E ela fez um voto. E olha, uma coisa importante aqui, quando nós estamos em determinadas situações, às vezes é uma situação que a gente não vê uma luz no final do túnel, uma situação que aos nossos olhos é impossível ser resolvida. E nesse momento nós fazemos as nossas orações. E muitas vezes nas nossas orações a gente promete tudo para o Senhor. Se o Senhor me deixar livre desse problema, se o Senhor solucionar esse problema, se o Senhor curar a minha vida ou alguém da minha família, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E a gente promete tudo. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, concede esta bênção, esse livramento, essa cura. E a gente, recebendo aquilo, vai se esquecendo daquilo que falou, vai se esquecendo daquilo que prometeu. Mas Deus registrou tudo aquilo que nós falamos. Aliás, todas as nossas orações são ouvidas quando são feitas de coração. As nossas orações são ouvidas. Então, cuidado naquilo que você promete. É melhor não votar do que votar e não cumprir, como em outra passagem fala. Então, é muito importante. Mas ela aqui fez um voto. Se o Senhor olhar para a humilhação da tua serva e me deres um filho, ela pediu um homem, eu vou entregar ao serviço do Senhor. E ela falou isso aqui. E ele vai ser nazireu. Nunca vai passar navalha na sua cabeça e nem na sua barba. É uma promessa que eu estou fazendo. E aí, ela continuou orando. Em versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Isto que nós devemos fazer. Mediante um problema, sermos perseverantes, paciência, mas perseverantes na solução daquele problema, derrame-se perante o Senhor. Foi o que ela disse a Eli. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Então Eli reconheceu que, de fato, ela estava amargurada, angustiada, estava se derramando perante o Senhor. E Eli respondeu: vá em paz e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Eu aprendo algumas lições aqui muito importantes, porque as pessoas às vezes chegam para a casa do Senhor amarguradas, humilhadas, tristes, depressivas, carregadas de tantos problemas, mas quando a gente se derrama perante o Senhor, na casa do Senhor, e aqui é um alerta muito importante, irmos à casa do Senhor, lá a palavra é pregada, a bênção é ordenada, lá nós ouvimos a palavra que toca o nosso coração, lá nós ouvimos testemunhos, lá nós temos a oportunidade de intercedermos uns pelos outros,
Lá nós podemos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Isso tudo faz bem à alma amargurada, a alma triste. Está aí a importância de você buscar ao Senhor, na casa do Senhor. Vá, se locomova a distância necessária. Você, às vezes, tem uma igreja pertinho da sua casa e está deixando de cultuar ao Senhor. Eu posso fazer isso em casa? Pode, claro, você pode cultuar o Senhor em qualquer lugar. Mas a Bíblia sempre fala da importância. É importante que os irmãos vivam em união. É importante que a gente se reúna em comunhão com os irmãos para trocar experiências, para crescer, para também persistir em saber perdoar, em saber conviver, em saber se relacionar. Tudo isso na casa do Senhor nós encontramos. E foi lá que ela ouviu uma palavra. Uma atitude de Ana foi mudada depois dessa oração e depois da palavra que ele lhe disse. 3 atitudes aqui eu aprendo nesses 2 versículos 17 e 18, né? Versículo 17 e 18 do capítulo 1 de 1 Samuel. Então, primeiro ela orou de coração, honestamente, com fé, né? Se derramou lá dentro da casa do Senhor. Primeira coisa, ela se derramou. Segundo motivo, segunda atitude, segunda coisa importante que ela fez, ela recebeu da parte de Eli um encorajamento. Né? Eli falou assim, né? Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Foi uma palavra profética de um servo que estava lá na casa, no tabernáculo. E esta palavra deu forças para que ela saísse de lá não mais triste. Quando a gente vai à casa do Senhor, a gente é alimentado pela palavra do Senhor, através de um louvor, às vezes um louvor, que são verdadeiras mensagens, eu sempre falo isso. Deus inspira, né, cantores, autores aí para comporem músicas, letras preciosíssimas, que às vezes toca lá na nossa alma, e às vezes vem ao encontro do nosso problema, às vezes um louvor que você está entregando ao Senhor de coração, aquilo já é um bálsamo, aquela tristeza, aquela angústia já começa a sair pelo fato de você estar na casa do Senhor, onde todos estão reunidos, juntos louvando ao Senhor. Eu posso louvar na minha casa? Pode e deve, mas juntos nós temos ali a força, né? O Espírito Santo agindo, a graça do Senhor nos alcançando, e ali nós encontramos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é ordenada, e ela saiu dali confortada. E outro passo importante, outra atitude importante que ela teve, ela resolveu deixar o problema nas mãos de Deus. Ela orou, se derramou perante o Senhor, recebeu uma palavra de encorajamento, e agora não tenho mais nada que fazer, já está entregue o meu problema ao Senhor. Isto serve para nós hoje, meu irmão. Quando nós formos à casa do Senhor, adentrarmos a casa do Senhor, faça isso, derrame-se perante o Senhor. Saia de lá com a palavra que o Senhor tocou no seu coração, ou um louvor que te tocou. E também entregue o seu problema. Você orou, colocou no altar do Senhor, descanse. Não está mais nas suas mãos para resolver. Descanse e o Senhor com certeza irá resolver. E essas 3 atitudes mudaram a vida de Ana, porque ela saiu de lá animada, não mais com um semblante triste. Passado-se algum tempo, ela vai engravidar, né? Vai ter um menino, que é Samuel, e ela não vai subir no ano seguinte, nem no segundo ano e nem no terceiro ano, só depois, quando o menino tem 3 anos, aproximadamente, que era o tempo em que se desmamava a criança, com 3 anos, ela levou aquela criança para cumprir o seu voto. Olha, demorou tantas humilhações que eu recebi, tantas afrontas, a própria lei nossa me considerava uma fracassada, a outra esposa do meu marido também caçoava de mim, me humilhava, me ridicularizava, talvez os filhos dela tivessem essa mesma atitude, mas agora sim, agora eu conquistei a minha bênção, e agora eu vou perder a minha bênção, eu vou entregar a minha bênção, mas foi isso que ela prometeu, e porque ela prometeu, ela cumpriu, e Deus vai honrar a fidelidade. Meu irmão, quando você prometer algo ao Senhor, cumpra. E não tenha medo de cumprir. Mas é difícil, eu prometi, eu falei sem pensar. Pense antes de falar, mas falou, proclamou aquela palavra, cumpra, porque o Senhor vai retribuir em bênçãos a tua fidelidade se você cumprir o seu voto. Então,
ela cumpriu o voto. Está lá em 1 Samuel 24 a 28, eu quero ler rapidamente com você. Diz assim: depois de desmamá-lo, cerca de 3 anos aproximadamente, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, que era o sacerdote. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Olha, aquele menino que ela esperava tanto, ela amava tanto, e agora ela entrega para Eli, o sacerdote, para que ele fique na casa do Senhor desde garotinho, desde pequeno, desde criança, sendo educado para ser o próximo, para ser sacerdote, para ser alguém útil na obra do Senhor, dedicado, para desde criança ser dedicado ao Senhor. Lá na igreja, quando nasce uma criança, nós apresentamos a criança ao Senhor, não é? É bíblico isso. Jesus foi apresentado e nós apresentamos, então batizamos crianças, porque o batismo requer, né, abandonar, né, proferir com o seu ato ou com a sua boca, e também a atitude do batismo é sepultar a velha criatura e saindo das águas uma nova criatura. Criança não tem pecado. E aí nós fazemos o quê? Apresentamos ao Senhor. E quando nós apresentamos uma criança ao Senhor, nós depois devolvemos aos pais para que cuidem, para que ensinem, para que eduquem, para que alimentem, para que eduquem, né, nos caminhos do Senhor, para que ela permaneça nos caminhos do Senhor. É muito normal isso, né? Os pais agradecem, os pais vão levar a criança na escola bíblica, vão ensinar a criança nos caminhos do Senhor, como diz a palavra, e vão crescer e vão ser saudáveis e formar futuras famílias. Mas aí essa mãe teve que entregar lá a criança e não iria ter contatos, ela ia ter um contato uma vez ao ano, quando ela levava uma túnica nova para aquela criança que estava aos pés de Eli, sendo preparado para ser um futuro sacerdote. Mas que fé, que exemplo fiel de compromisso com Deus. Orou, Deus deu e ela retribuiu ao Senhor aquilo que ela havia prometido. Ou seja, ela entregou ao Senhor, ela cumpriu o seu voto. E aí a gente fala, puxa, que coisa difícil, né? Mas Deus, ele honra as pessoas que assim o fazem. O Senhor concedeu a Ana mais 3 filhos e 2 filhas. Está lá, 1 Samuel 2, 21, né? Ela não tinha filho por muitos anos, foi humilhada. Pediu, se derramou, pediu, o Senhor deu. Ela entregou aquela criança tão esperada, tão amada, e agora Deus deu a ela mais 3 filhos e 2 filhas. Está lá então no 2, 21, fala assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Enquanto Samuel, que era o primogênito dela, crescia na presença do Senhor, na casa do Senhor, Deus ainda concedeu para ela mais 3 filhos. Acabou a humilhação, acabou toda aquela acusação da Penina, que era a outra esposa do seu marido, né? Todo aquele ridículo que ela passou, mesmo perante a lei, que era considerada uma fracassada. Agora ela tinha 3 filhos e mais 2 filhas, fora Samuel, que foi o primogênito, aquele em que Deus cumpriu, né? Que ela cumpriu o voto que havia feito. E é muito importante. E a gente vê como Deus fala com Moisés, depois no capítulo 3 em diante, você vai ver Deus falando com Samuel, perdão, eu falei Moisés, como Deus falou com Samuel contra a família de Eli. Eli era o sacerdote, Ofni e Finéias eram seus 2 filhos, eles eram péssimos sacerdotes, eles fraudavam o povo, eles cometiam abusos, e o seu pai Eli não os corrigia, não repreendia, não tinha pulso firme, e o povo não aguentava mais. E aí Deus já estava levantando aquele menino separado, consagrado, entregue para os serviços na casa do Senhor, e Deus fala com Samuel ainda pequeno. Ele chama Samuel, e ele pensa que é Eli chamando, ele vai lá,
e fala, pois não, estou aqui. Ele fala, não, eu não te chamei, pode voltar a dormir. E daqui a pouco Deus chama novamente Samuel, ele corre lá, Eli, estou aqui, não te chamei, volta a dormir. Pela terceira vez, ele ouve a voz, Samuel, e aí ele chega para ele. E aí ele então teve discernimento e falou, olha, quando você ouvir essa voz, fala para esta voz, eis-me aqui. E aí quando Deus chamou ele pela quarta vez, ele falou, eis-me aqui. E aí Deus revela aquilo que iria fazer. Está lá em 1 Samuel 3, de 1 a 14. E ele fala que vai julgar a casa de Eli por causa daquilo que estava acontecendo com seus 2 filhos negligentes, ímpios, que não estavam praticando aquilo que um servo de Deus tinha que praticar. E que ele, mais tarde, seria o sucessor daqueles sacerdotes, que eram os filhos de Eli, que era o sacerdote, no sumo sacerdote, os filhos de Eli eram sacerdotes. E agora, vai acontecer que eles vão para uma batalha, vão levar a arca do Senhor, achando que na batalha contra os filisteus, que constantemente eles guerreavam contra os filisteus, levando a arca seria a solução. Não adianta a gente achar que a arca era um amuleto. A arca não era um amuleto. A arca, sim, estava a presença do Senhor ali, mas quem é que estava levando a arca? Pessoas ímpias, pessoas que não tinham compromisso com Deus. Deus permitiu que eles fossem derrotados naquela batalha e que os filisteus levassem a arca embora. Isso foi um pânico, uma tristeza enorme para todo Israel. Mas Deus provou que eu não estava permitindo, eu não estava contente com a situação que esses sacerdotes ímpios estavam oferecendo em sacrifícios. Então, os sacerdotes faziam coisas abomináveis e Eli não repreendia. E esses 2 foram mortos na batalha e a arca foi roubada. E quando Eli soube disso, morreu, caiu da cadeira, morreu. E tudo isto, Deus julgou a casa de Eli pela negligência que eles estavam tendo com relação à obra do Senhor. Mas Samuel estava crescendo, Samuel estava sendo preparado para ser o último juiz, porque Eli era juiz e sacerdote, e Samuel foi o último juiz, porque olha a função do juiz, ele julgava. O juiz era aquele que tinha a palavra final, até que Deus, através de Samuel, o povo escolheu um rei, não bastava o rei dos reis dominá-los. E o próprio Samuel fala para o povo qual era a função do rei. E Deus fala para ele, Samuel, qual é a função do rei. E aí o próprio Samuel, sendo profeta de Deus, fala para o povo, olha, o rei vai exigir isso, aquilo outro, as suas filhas vão pertencer ao harém do rei, vocês vão ter as suas plantações confiscadas, os seus filhos vão ser contratados no exército do rei, mas tudo isso foi orientado, segundo Deus havia dito a Samuel, e o povo, não queremos um rei. E aí Deus fala, elege um rei, unge um rei, e Saul foi ungido o primeiro rei. E foi quem que ungiu? Samuel, aquele garotinho, que cresceu nos caminhos do Senhor, foi preparado para ser agora o profeta de Deus. Então ele foi o último juiz, profeta e sacerdote perante o reinado de Saul. E foi ele também que ungiu o rei Davi, Quando Saul pisou na bola, quando Saul, por ciúmes, queria matar Davi a todo custo, Deus separou um homem segundo o seu coração, que era Davi, e chamou Samuel para ir até a casa do seu pai para ungí-lo como rei de Israel. Olha que privilégio, um menino separado desde pequeno, aproximadamente 3 anos, e cresceu aos pés do Senhor, ali na casa do Senhor, sendo preparado para todas as funções sacerdotais, e agora ele é sacerdote, ele é profeta, e ele é o servo usado poderosamente. Mas tudo isso porque houve perseverança daquela mãe. Em meio a tantas humilhações, teve paciência, perseverança e soube trazer ali harmonia naquela casa. E nós tiramos tantas lições importantes com esta passagem tão conhecida. Então, meu irmão, não sei qual é o teu problema, qual é a situação na tua família, mas eu sei que você, conforme as instruções que nós tivemos hoje, mais uma vez lembrando dessa passagem, ter que ter paciência e perseverança
no convívio familiar. Temos que saber conviver, temos que perseverar no Senhor, como ela se derramou perante o Senhor, recebeu uma palavra de encorajamento e também entregou o seu problema aos pés do Senhor. Faça isso e Deus certamente irá te ouvir, porque Ele sempre ouve. E cuidado aquilo que você promete, cumpra. Melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, cuidado com as nossas orações. Temos que ter responsabilidade naquilo que falamos, porque o Senhor registra todas elas. E como diz a palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa. Quando a gente se derrama de coração, o Senhor ouve, o Senhor atende. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana de paz abençoada, uma semana feliz, e lute aí, no convívio familiar, persevere, tenha paciência, busque no Senhor a solução e certamente Ele vai te dar. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial, que nós estamos no mês da família, sabemos que muitas famílias, existem ali situações nas famílias de conflitos, situações de desespero, situações onde não se sabe como agir, mas nós sabemos que o Senhor tem o poder para agir em cada situação. O Senhor pode intervir na vida e na família de cada um quando buscarmos ao Senhor de coração, quando entregarmos os nossos problemas ao Senhor, quando nos derramarmos ao Senhor. Como na história de hoje, Senhor, de Ana, derramando-se perante o Senhor naquela casa, naquele tabernáculo, onde ela se derramou, onde ela buscou a tua face. Saiu de lá confortada, saiu de lá animada e saiu de lá também certo daquilo que o Senhor iria fazer na vida dela. Senhor, que seja assim na nossa vida também, que tenhamos a paciência, a perseverança e a confiança no Senhor para que os nossos problemas, segundo a tua vontade, sejam resolvidos. E já te agradecemos. Esteja abençoando cada um que me ouve, a família de cada um, renovando as forças, trazendo paz, harmonia, entendimento, sabedoria, discernimento, a capacitação para que cada um saiba, ó Deus, administrar a sua família conforme a tua vontade. É a nossa oração. Oramos para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão debilitados, aqueles que estão talvez num hospital, aqueles que estão também, ó Deus, se convalescendo em casa, com dores. Pai, visita essas pessoas, essas famílias, renova as forças, Senhor, dá saúde e vigor, dá tua paz. E nós cremos, porque oramos com fé, sabendo que o Senhor é Deus, que tem todo o poder. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, viu? E derrame-se perante o Senhor, vale a pena entregar e descansar. Ele cuida da sua vida. Receba a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está aí. Diga a ele, Deus te abençoe. Boa semana.